Olá, cursistas! Neste vídeo teremos a oportunidade de conhecer um pouco sobre projetos realizados em diferentes lugares do país, fundamentados em uma metodologia de pesquisa que prevê a participação de todos os envolvidos. Você vai observar neste vídeo que os termos MAP, mapas da gente, cartografia social e diagnóstico socioambiental aparecem como metodologias utilizadas para o desenvolvimento desses projetos. As abordagens que mostraremos são voltadas aos estudos socioambientais, em especial para programas de educação ambiental. O PESCO compartilha com essas metodologias o princípio da realização de uma pesquisa situada que parte de um contexto social e histórico e culmina em contribuições, reflexões e intervenções no ambiente escolar ou na comunidade. Aproveitem essa viagem pelo nosso país. Ela passa pela região norte, nordeste e termina com uma experiência bem próxima a nós, em Campinas. A Amazônia é uma região, apesar de muito falada, muito pouco conhecida. Muita gente pensa que é um grande florestão, vazio, um vácuo desabitado. Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Como é que nós fizemos? Primeiro a gente debateu um pouco sobre o uso de imagem de satélite, né? Algumas coisas importantes para saber fazer um mapa, escala. Depois colocamos um papel vegetal em cima e vocês começaram a desenhar, né? Em 3 temas diferentes, né? Infraestrutura comunitária, né? O que tinha na comunidade, barracão, igreja, escola, posto de saúde, telefone, poço de água, energia elétrica, motor de luz. Num outro, o uso dos recursos naturais, o que tinha de mais característico, quais eram os recursos naturais mais utilizados por vocês, se tinha agricultura, se tinha extração madeireira. E no terceiro mapa, os conflitos socioambientais, né? E conseguimos trabalhar esses mapas num software, num programa de confecção de mapas. Ficamos quase 2 meses fazendo isso e devolvemos esses mapas na segunda oficina, onde vocês puderam analisar os mapas, ver o que estava errado, ver o que ficou duvidoso, o que estava pouco explicado, o que estava faltando. Onde é o Garapé da Boa Vista? Ele fica aqui? Entra bem para aqui assim. Bem aqui assim. Bem aqui assim. Esse mapa, sozinho, do jeito que está lá, ele é apenas uma fotografia. A partir do momento que vai se iniciar agora, de vocês colocarem o conhecimento de vocês nele, ele vai virar um documento. Com os mapas, as comunidades podem enxergar melhor o conjunto do território, a distribuição dos recursos naturais, as ocupações irregulares, ver onde tem posto de saúde, onde não tem escola. Os 80 motosserras que estão fazendo a derrubada é esta área aqui. O laboratório de geoprocessamento ele foi implantado a partir de uma parceria com a Fundação Ford para operar prioritariamente a serviço dos movimentos sociais. Para nós ele é muito importante, porque ele está nos dizendo realmente onde nós ficamos, aonde nós estamos, aonde pode ser o nosso limite. A partir do momento que esses dados são gerados para as comunidades, essas imagens viram documentos que também servem aos órgãos públicos na aplicação de políticas mais adequadas para a região. A gente vai poder trabalhar os conflitos que venham a surgir com base nisso. As nossas futuras ações judiciais, nós vamos citar essa publicação. Se a gente comparar os anos 90 em termos de áreas protegidas, áreas ordenadas e hoje, praticamente a gente constituiu um mosaico de unidades territoriais superior a 2,5 milhões de hectares, o que com certeza atenua os conflitos sociais e garante os direitos a essas populações tradicionais que estão aqui antes até dos portugueses chegarem. Está vendo aqui no mapa que tem para mais de 20 vidas. 20? Aliás, 30 vidas. E se nós não lutar por causa dessas 30 nascentes, acaba com Maró, acaba com Aruan e acaba com Arapiuns. Além dos mapas dos territórios, também foram elaborados os mapas comunitários, os mapas locais, onde a área de caça, de pesca, a área da produção. Isso combinou com a elaboração da cartilha do plano de uso, onde estão as ferramentas daquilo que pode e daquilo que não pode com relação aos recursos naturais que existem dentro da área. E a gente também tem mapeado a região
municiando os órgãos públicos, fornecendo para eles informações das populações residentes, principalmente de áreas remotas, da infraestrutura ou falta dos níveis de acesso aos serviços e programas públicos, lembrando que são populações tão cidadãs quanto qualquer outra do território brasileiro. E poder manter e fixar o povo da floresta na floresta, com inclusão, com qualidade de vida, é também uma forma de salvaguardar a Amazônia. Não se resolve o ambiental sem oferecer respostas ao social. (076) 83 56. Então aqui são, isso que está mostrando são satélites que ele sintonizou. E toda vez que a gente for ligar ele para marcar algum ponto, aqui tem que estar zerado, né? Ou não precisa? Não, aqui não está zerado não. Aqui ele vai toda vez, ele vai sintonizar com o satélite. Então você vai esperar um pouco até ele ligar com o satélite toda vez que aparecer. Munidos com tecnologia, jovens do sertão baiano receberam a missão de incluir as comunidades tradicionais da Caatinga nos novos mapas da região. Só que de uma forma menos convencional e mais justa. Qual é a diferença, Franklin, entre mapear uma região e fazer um mapeamento dentro do projeto Cartografia Social? Um mapeamento que geralmente é feito, ele é um mapeamento de posição, né? Onde as pessoas estão. A cartografia social é um mapeamento de situação. Ele conta a vida das pessoas, conta o contexto social na qual elas estão inseridas. Nesse sentido, o modo de vida dos moradores da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos é levado em conta na hora de mapear as comunidades. Então eles têm procurado identificar alguns elementos, alguns objetos que estão ligados à história do grupo. As cisternas de captação de água da chuva, as cisternas de enxurrada, as sedes, que são marcas para o grupo de alguma etapa da história deles, né? As sedes, principalmente, que significam o processo de organização do grupo. Os novos mapas farão parte de uma publicação que já está sendo usada em outras regiões do país para ajudar na elaboração de políticas públicas para comunidades tradicionais. Assim, o que eu tenho achado que tem sido fundamental para o grupo é que eles se empolgam tanto porque são eles que estão registrando a história deles. É diferente de vir um pesquisador fazer sua tese, fazer sua dissertação, fazer sua monografia. Nesse momento, eles estão registrando sua própria história. A nossa visão de relação sociedade e natureza é muito utilitarista. A terra, o ambiente, é vista como uma utilidade para o homem e nós olhamos para a terra como uma visão antropocêntrica. Nós temos muito pouco afeto com os elementos do ambiente e da terra. Isso nós temos que mudar profundamente. São coisas que foram desconstruídas por uma valorização extrema do urbano e do desenvolvimento industrial e que agora nós temos que ressimbolizar. E a escola tem papel decisivo nessa ressimbolização da integração do homem com a natureza. A FAPESP, que é a Fundação de Amparo para a Pesquisa do Estado de São Paulo, ela vem apoiando projetos de políticas públicas e de programa de ensino público no Estado de São Paulo. No projeto de políticas públicas, juntaram o meu Instituto de Geociências, o Instituto de Biologia, o Instituto Agronômico de Campinas e a Prefeitura de Campinas e fizeram um grande diagnóstico da bacia do Ribeirão das Anhumas, um diagnóstico socioambiental. Então nós temos esse diagnóstico pronto, elaborado por essas várias instituições, e a ideia era como escolarizar, como fazer com que esse conhecimento já chegue rapidamente nas escolas, de modo que eles já comecem a frutificar uma nova concepção de ambiente, de rio, de microbacia, que nós ao longo do tempo fomos perdendo nas nossas escolas e na nossa cultura, nas nossas cidades. Esse foi o primeiro ponto que nos motivou a organizar esse projeto. A ideia de professor que pesquisa, professor reflexivo, professor que tem uma prática diferenciada dentro da sala de aula, sempre foi um questionamento meu e era um desejo.
Então, com a chegada do projeto na escola, eu vi na oportunidade de buscar esse refinamento para a sala de aula. Então o projeto facilita, eu acho que principalmente por isso, porque a gente tem o espaço do diálogo, que normalmente não acontece na escola. A gente incentiva muito os trabalhos de campo. Primeiro porque para nós não tem outro modo de conhecer o ambiente sem ir para o ambiente. Aliás, isso o Paulo Freire já falava. Um dos princípios de toda a sua teoria educacional é conhecer a cultura dos alunos, dos professores, da comunidade e trazer essa cultura para a escola e com ela se ensinar, né, um conteúdo não pré-definido, mas construído junto com os alunos, os professores, etc. E não tem jeito. Para se conhecer a região, você tem que visitá-la. E não tem outro modo, senão de duas maneiras. Por trabalhos de campo ou por sensores remotos. Hoje, a tecnologia permite que a gente, pelo Google Earth, que a gente consiga visualizar a nossa região em diferentes escalas, as nossas ruas. É super interessante. Se vocês começarem a observar pelo Google o seu bairro, a sua região, você vai ver que ela é muito mais bonita olhando-se de cima do que andando por ela. Andando por ela, aparece o lixo, aparecem os detalhes que de cima você não vê. Até porque uma erosão, um depósito de lixo, de entulho, uma sujeira cheia de rato, num terreno baldio, para você ter a noção desse local, na região maior do bairro, a foto aérea, o sensoramento remoto é importante. Então você vai adquirindo essa noção de detalhe, de olhar horizontalmente, olhar em perfil e olhar por cima as relações daquele local com a bacia maior, com a cidade maior. Então são duas maneiras, os sensores remotos, que na época do Paulo Freire inclusive nem existia, né, década de 60, e quer dizer, existia já as fotografias aéreas, mas não existia como internet, como amplamente democratizada, né? E agora os trabalhos de campo. Os trabalhos de campo são essenciais, não basta só trabalhar com fotografias aéreas e imagens satélites, você precisa andar pelo bairro, você precisa andar ao entorno da escola, você precisa andar ao entorno do seu bairro, da sua região industrial, da sua região de comércio. É fundamental isso. A transformação no aluno ela é muito grande, porque o aluno ele passa a ser questionador, ele passa a participar da construção do conhecimento. É muito diferente de um aluno simplesmente passivo, em que simplesmente refaz e faz exercício, lista de exercício, é totalmente diferente. Acredito que o aluno ele compreende o conceito de cidadania e mais do que isso, a importância da atuação dele, da participação dele no local de vivência dele, ali no entorno da escola, no bairro dele, e a diferença que isso faz. Não apenas a questão de assimilar o conceito pelo conceito, mas da importância da participação e da atuação dele para se construir uma outra realidade, né? E aí a escola, os professores com seus alunos são fundamentais para criar essa valorização do ambiente. E não é uma tarefa de poucos anos não, porque até hoje a imprensa bate firme de que desenvolvimento é asfalto, indústria e cidade. Em nenhum momento se discute que nós podemos e devemos desenvolver preservando o ambiente, preservando o rio, preservando a fauna e a flora. Isso não é um valor ainda na cultura brasileira.